simulado dos senhores lá de APH, tá? Bem simples, básico, aquela parte introdutória ali, então não tem muito que a gente ficar pontuando, porque depois é bem básico, né? Mas vou responder aqui para aqueles que não acertaram todas. Então, a primeira questão ela já fala da introdução, eu falei para vocês, né? A capa ali, às vezes, do manual pode cair na prova, né? E ela pergunta o que os participantes deverão saber depois de ler aquele manual. E, no final, o exceto. O exceto, a gente tem que tomar bastante cuidado, a banca IDECAN gosta de usar bastante esse exceto. E aí, dentro das opções, né, com base aqui no exceto, a gente vai ter uma que vai estar incorreta. Conhecer noções básicas de anatomia e fisiologia, a gente sabe que é correto. Realizar avaliação da cena e proceder à avaliação da vítima, a gente sabe que é correto. Saber como prestar o atendimento pré-hospitalar, aqui ó, pré-hospitalar, só mudou do primeiro socorro para o pré-hospitalar. E conhecer as técnicas de obstrução de vias aéreas, tá? Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, né, com essa questão, principalmente quem já é da área, que não é o pré-hospitalar que a gente está estudando. A gente está estudando o primeiro socorro, tá? Então, gabarito dessa, resposta C. Depois a gente vai ali, questão 2, né? Segundo o manual de primeiros socorros, né? Então, que ele já traz o termo correto, pode ser entendido, né, como atendimento prestado às vítimas de acidente, trauma ou mal súbito. Após a chegada da equipe especializada em atendimento hospitalar? Não, após a chegada, a equipe especializada vai assumir. Antes da chegada do socorrista profissional qualificado da área? Possivelmente sim. Exclusivamente por médico? Não, o médico vai prestar o serviço hospitalar. Apenas quando houver equipamento? Não. Equipamento é quando a gente tem o pré-hospitalar, que a gente está falando do primeiro socorro. Então, a resposta correta é a letra B nesse caso aqui. Seguindo. Comunicação durante o atendimento. É necessário a utilização de uma linguagem comum e padronizada. Para tanto, deve-se considerar os seguintes conceitos. Patologia clínica e farmacologia, né? Patologia e farmacologia a gente não viu durante as aulas, né? Posição anatômica e planos e exceções, possivelmente seja essa aqui. Diagnóstico médico? Não, né? Diagnóstico médico é atendimento intra-hospitalar. Biomecânica e engenharia de segurança? Não, biomecânica do trauma até poderia talvez entrar, mas engenharia de segurança não é o caso aqui. Então, a resposta correta nesse caso aqui vai ser a letra B. Seguindo aqui para número 4, na posição anatômica. Na posição anatômica de referência, os membros superiores apresentam-se cruzados? Não, é cruzado. Estendidos? Pode ser estendido. Flexionado? Não é flexionado. Elevado? Também não é elevado. Então, a resposta correta, bem simples, estendidos ao lado do corpo, com a palma da mão voltada para frente. Plano anatômico que divide o corpo humano em duas partes. Uma superior e a outra inferior. Então, a gente viu lá que quando a gente está observando, né, o bonequinho lá de frente, a gente tem o plano, não é o frontal, é o medial, o mediano, né? Quando ele está de lado, né, esse bonequinho estiver de lado, ele vai ser o frontal, porque a gente vai ver tanto a parte da frente quanto a parte de trás do boneco. E nessa aqui ele está dividindo esse boneco numa seção transversal, né? Então ele está cortando o boneco aqui no meio, sendo que uma parte é superior, né? E a outra parte é inferior. Tá? Então nessa situação aqui o plano é transversal. Continuando. Número 6. O corpo humano é dividido em 5 regiões principais. A região da cabeça consiste em... Aí é só lembrar do que tem na cabeça, né? Pescoço está na cabeça? Não. Tórax está na cabeça? Não. Encéfalo? Encéfalo está na cabeça, mas a medula espinhal não. Tá? Então a resposta correta é a cranifácie. Bem fácil. O tronco é composto pelas seguintes partes. Então agora a gente está pensando no tronco, né? Lembrando lá que a articulação do ombro não entra e a pelve entra nesse caso, tá? Então o crânio está no tronco? Não. Tórax está? Tá. O abdômen tá? Tá. A pelve também tá. Então possivelmente seja aqui, ó, a letra B. O braço não tá, é membro inferior. O antebraço, desculpa, membro superior. O antebraço faz parte do membro superior, a mão faz parte do membro superior.
A coxa é membro inferior, joelho faz parte do membro inferior e perna é o membro inferior. Então também não é correto, então, a letra B. Próxima, a 8. Sobre as segmentações do corpo humano, analise as afirmativas. Então aqui, o que eu gosto de fazer quando eu vou responder esse tipo de questão. Se você tem dúvida em um desses itens aqui, ó, você pode fazer por eliminação. Mas quando eu respondo isso aqui, eu não fico olhando lá na sequência abaixo. Tem muito professor que pede para ir aqui já cortando as sequências. Porque se eu, sozinho, conseguir botar um V e um F aqui e essa sequência bater exatamente com aquela lá de baixo, tá resolvida a questão. É certo que aquela questão está correta. Agora, quando eu pego, a primeira é V, daí eu começo aqui, pode ser A, não pode ser B e tal. Aí eu posso sofrer influência dessas outras questões. Isso é uma técnica boa para quando você não sabe todas as questões aqui de cima, mas quando você sabe, você marca o V e o F aqui e vai lá, procura a sequência correta, que é o mais indicado para você acertar com certeza a questão. Então, vem. Os membros superiores são ligados ao tronco pela articulação do ombro. Verdadeiro, né? Então, isso aqui é verdadeiro. O pescoço é a parte que sustenta a cabeça e faz ligação com o tronco? Sim, é verdadeiro. Os membros inferiores incluem a nádega, a coxa, o joelho, a perna, o tornozelo e o pé? Sim, inclui, então é verdadeiro. Então, pô, é tudo verdadeiro. Se eu encontrar uma questão lá embaixo que VVV, é certo que essa questão está correta, letra A, beleza? Essa situação de ir eliminando questões aqui é boa para quando você não tem a certeza absoluta das questões da cima, tá? Seguindo então. A 9. Quanto ao sistema muscular, considere as afirmações. É composto pelo tecido muscular esquelético. Lembra que músculo esquelético está correto, né? Esse esquelético que pode gerar dúvida no aluno lá que não estudou, mas para vocês não. Fixado aos ossos? Verdadeiro. Auxilia a manter a postura e a produzir calor? Verdadeiro. Sua função principal é a detecção de sensação como frio e calor? Não, né? Essa aqui é a função principal da pele. Então aqui é falso, beleza? Aí você vai lá e acha um VVF, ó, letra A, sem dúvida, beleza? Agora, se, por exemplo, tivesse em dúvida nessa aqui, ó, não sei se essa tá certa ou tá errada, tenho dúvida nela, né? Então, aí sim, poderia ir lá e buscar só as que tem V e V no início e assim eliminando as outras. Também conseguiria responder a questão tranquilamente aqui, tá? Mas quando você responde o V e o F aqui ó, de maneira efetiva, né? Você sabe exatamente o que é um, o que é outro, você meio que fica tranquilizado quanto a essa questão e você não volta nela, tá? Você tem certeza que ela está exata. Depois, a 10, sobre o sistema tegumentar. Tegumentar é a pele, tá? Julgue o pele, tecido que reveste o corpo, né? Pele, cabelo, unha, etc. Julgue os itens. É composto pela pele, por estruturas associadas. O que é uma estrutura associada à pele? A unha, o cabelo, etc. Como pelo e unha, como ele já exemplifica aqui. Então, certo, né? Verdadeiro. É responsável pela proteção do corpo contra doenças? Também, né? Ou micro-organismos? Sim, é a primeira barreira do corpo. Verdadeiro. Ajuda a produzir vitamina D? Sim, através da absorção do sol. Então, V. Todas verdadeiro. 11. Analisa as funções do sistema circulatório. Coração bombeia o sangue até os órgãos e tecidos. Verdadeiro. Participa do processo de eliminação do dióxido de carbono? Ele não elimina, mas ele participa do processo, porque é ele que leva lá o CO2 até o pulmão para fazer a troca com os alvéolos. E a última aqui, os componentes do sangue auxiliam na defesa contra doenças? Sim, auxiliam. Né? Então, os 3 verdadeiros. A 12. De acordo com o manual, o sistema nervoso é formado pelo seguinte elemento. Então, o sistema nervoso. Lembra que não é só o cérebro, é só o encéfalo. Encéfalo, medula óssea e cérebro. Ok, não consegui eliminar nada. Medula espinhal, ok, e nervos. Ok, provável que seja a letra A. Encéfalo, neurônio, glândulas endócrinas. As glândulas não, né? Elas vão fazer parte do sistema endócrino. Medula óssea aqui, na verdade, não, né? Medula óssea faz parte do sistema esquelético. Gânglios e não também só o nervo periférico. Cérebro, sim, né? O encéfalo. Cerebelo está dentro do cérebro, sim. Tronco encefálico, sim. Então aqui estaria correto os 3 itens, mas ele vem aqui atrás e bota um apenas, ó. Aí colocou um apenas, está errado, né? Tem todo o resto do sistema nervoso ali ainda distribuído pelo corpo, tá? Então a questão correta é a A.
A 13. A principal função do sistema nervoso, conforme descrito no texto base, é produzir calor para manter... Não, isso aqui é a principal função do músculo. Regular as atividades corporais por meio de impulsos nervosos? Sim. Transportar oxigênio para as células musculares? Esse aqui é o sistema circulatório. Secretar hormônio? Sistema endócrino. Tá? Então, a resposta correta é a B. Depois ele vem para 14. O sistema circular é composto por... Sistema circulatório. Tá? Composto por coração, vaso linfático, não, porque o vaso linfático é o sistema linfático do corpo humano, e o sangue. Sangue, sim, coração, sim, vaso sanguíneo, sim, então letra B. Artérias, veias, gânglios, linfáticos, não, que faz parte do sistema linfático. O sistema linfático ele é um complemento, um auxiliar do sistema circulatório, mas ele não é o sistema circulatório. D, coração, pulmão não, né, sistema respiratório, hemácias, sim, faz parte do sangue. Seguindo, então, 15. Além de bombear o sangue, o sistema circulatório participa de qual processo de eliminação? Ele participa do processo, não é que ele faz o processo. A gente sabe lá que ele vai participar da eliminação do CO2 através do transporte de CO2 até o pulmão do indivíduo lá. Então, elimina os resíduos sólidos. Não, esse é o sistema digestivo. Eliminação do dióxido de carbono no organismo? Sim, né? Acabamos de falar aqui do lado. Eliminação de excesso de gordura? Não. E vai ser lá outro processo. Eliminação de urina através dos rins? Não, sistema urinário aqui, né? Na 16 a gente está falando do sistema endócrino, tá? Do sistema endócrino e o que compõe ele, tá? Que são as glândulas e tecidos responsáveis por produção de substâncias químicas, chamada de... Aí a enzima não está expressa lá pelo nosso manual, tá? A linfa é o sistema linfático. Os eritrócitos, eles aqui, ó, lembra que eu tô pintando de vermelhinho, eles são as células vermelhas do nosso sangue. Lembra que a gente falou lá das células que andam com uma sacolinha, transportando oxigênio por dentro do organismo? Então, elas podem ser chamadas de glóbulos vermelhos ou eritrócitos, tá? Então, faz parte do sistema circulatório. No caso, o sistema endócrino, ele vai produzir o hormônio, tá? Correto, aqui é a letra C, hormônios. Seguindo, vai lá na questão 17. Na questão 17, a gente está falando sobre o sistema respiratórios, brônquios, bronquíolos, que se localizam em qual estrutura, tá? Então, dentro do sistema respiratório, a gente tem as vias aéreas superiores, lá, boca, nariz, laringe, faringe, e os bronquíolos estão dentro de um outro órgão. Qual que é esse outro órgão? A gente já sabe, que não vou nem enrolar muito, nos pulmões. 18. Na 18 está falando do sistema urinário. O sistema urinário, tá? A gente tem que tomar cuidado com ele, que a gente pode, né, confundir muito ali com o sistema genital, ali, o sistema reprodutor do ser humano, tá? Então a gente vai decorar um ou outro para a gente poder eliminar ali se acaso aparecer na prova. Então o sistema urinário, a gente vai entender ele como 4 elementos, tá? Então um dos elementos do sistema urinário é o rim. Outro elemento é o uretres. O terceiro elemento, bexiga urinária, e o quarto elemento, uretra. Então são esses 4 elementos aqui apenas que vão fazer parte do sistema urinário. Lembra disso para a hora da prova. Questão 19. Sobre o sistema respiratório, julgue os itens. Aqui um verdadeiro e falso de novo. Promove a transferência de ar inalado para o sangue. Verdadeiro. Ajuda a regular a acidez dos líquidos corporais. Verdadeiro, né? A acidez aqui está relacionada lá com o oxigênio que a gente tem no corpo. Não possui influência na temperatura corporal. Verdadeiro. E aí, a sequência correta vai ser lá a letra E. Beleza? Questão 19, então. Sobre o sistema respiratório, julgue os itens. Promove a transferência do ar inalado para o sangue? A gente sabe que sim, né? Promove. Então, verdadeiro. Ajuda a regular a acidez dos líquidos corporais? Verdadeiro. Beleza?
e aí não possui influência na temperatura corporal, aí pode gerar uma dúvida aqui, né? Porque se ele está colocando um ar, né, uma estrutura de fora do corpo para dentro, vocês concordam que ele pode estar, assim, influenciando a temperatura, né? Numa situação normal, né, temperatura normal, talvez não, mas vamos imaginar que a gente está lá no, sei lá, num dos polos do planeta, e a temperatura está, sei, menos 20 graus Celsius. Vocês concordam que esse ar inalado ele vai influenciar na temperatura do corpo humano, tá? Então, se coloca nessa posição, ele pode sim, né, influenciar. Se a gente não tivesse certeza, então a gente tem uma dúvida aqui, a gente poderia procurar uma resposta que tem o V e o V, para poder eliminar. Ó, a A tem V e V, aqui V e F já dá para a gente eliminar, a C tem F e V, dá para eliminar, mas a D é um problema, né? Porque ela também tem V e V na frente. E aí a única coisa que difere é as duas últimas letras. Então eu obrigatoriamente teria que saber se aqui é verdadeiro ou falso, né? Então a gente vai marcar verdadeiro, lembrando do exemplo lá do Polo Norte, Polo Sul. E aí, no caso, a questão correta aqui, letra A, beleza? Aqui, questão correta. Fechou. Seguindo agora, a 20. Quanto ao sistema esquelético, analise as afirmativas. Então, falando do sistema esquelético agora. É responsável pelo armazenamento de minerais e lipídios? Sim, ele armazena minerais e gordura, lipídio lá dentro, na parte interna do osso, sabe que o osso é oco, né? Então, verdadeiro. Não possui relação com a produção de células do sangue? Cara, aqui, ó, ele possui, né? Através lá da medula, tá? Então, essa aqui, a gente vai marcar falsa. E aí já posso lá dar uma olhadinha e ver se tem um V e um F, ó. V e F, VV tá errado, FV tá errado, VV tá errado também. Eu consigo marcar a letra A como correta nesse caso aqui. Só para desencargo, vamos ler a última aqui. Tem como função a sustentação do corpo e fixação de musculatura. Verdadeiro também. Fechou? Então, conseguiu aí finalizar aqui o primeiro simulado de APH. Beleza? Ou uma dúvida aí, entra em contato que a gente vai ajudando da maneira que puder, mas foi bem simples, né? Na verdade, esse aí foi não se acostume, que essas questões assim, muito simplesinhas, foi só esse primeiro simulado mesmo.